Pessoal, já habilitei aqui a gravação, tá bom? Muito bom dia a todos, tá? Desde já, muito obrigado aí a todos pelos sentimentos, tá bom? Pelo conforto que vocês ofereceram tanto a mim como a minha família, tá? E eu também queria também agradecer pela compreensão lá com relação ao sistema de vocês hoje mesmo, como sem falta eu vou estar normalizando, que tem que subir umas aulas. Peço desculpas porque eu tava meio sem cabeça mesmo, eu tava afastado do WhatsApp, afastado assim um pouco. Evan disse, vai, esfria a cabeça, aí depois se retorna. Aí hoje eu vou estar subindo as aulas de vocês e os testes, tá bom? Não passa de hoje. A primeira turma que eu vou subir é a de vocês mesmo, porque senão vai atingir o limite em decorrência do número de vídeos, viu? Aí eu já subo hoje e o sistema de vocês fica totalmente normal, ok? Então, pessoal, já iniciando aqui nosso conteúdo, tá? Pra gente não perder muito tempo, ser mais direto. Muitíssimo obrigado, viu, Juliano? Eu agradeço demais a você, aos demais, a todos aí do primeiro semestre que são bastante compreensíveis, tá bom? E sempre estão aí para ajudar, no meu caso, professor e também os demais colegas. Eu agradeço demais. Então, vamos iniciar aqui agora, tá? Então, pessoal, deixa eu ver se eu estou espelhando minha tela. Só um minuto. Semana passada eu tinha dito, né, que a gente ia estudar essa semana as manifestações do esporte, tá? A gente vai ver se a gente consegue terminar hoje, tudo bem? Qualquer coisa, se algum colega precisar entrar, vocês podem dar o toque pelo áudio que eu retorno para o Google Meet, beleza? E aí depois eu retorno para cá. Então, vimos que o esporte, né, ele possui aí três formas de manifestação, tá bom? Como é que ele é desenvolvido. E ao longo do tempo também, como eu disse, às vezes as disciplinas elas se conversam, né? Tanto a parte do esporte lazer como aspectos históricos. Então, o esporte educacional, por que eu disse isso? Para que tenha uma relação bem específica e direta, né? Na nossa próxima aula aí, amanhã, no caso, aspectos históricos, a gente vai estar estudando aí. Agora, por exemplo, nós vimos que tem uma carta para o lazer, mas também tem uma carta internacional de educação física que eu não vou tentar trazer ela na íntegra, mas vou trazer em forma de slide que eu percebo que fica mais fácil para a visualização de vocês, tá? Que é um documento oficial e é um dos documentos da nossa área, tudo bem? Então, uma das primeiras manifestações do esporte é chamada de esporte educacional, tá? E aqui a gente vai estar compreendendo um pouquinho do porquê ou de como se identifica essa parte do esporte educacional, tá? Conceitualmente, o esporte educação, né, ou o esporte educacional surge a partir da Carta Internacional. Então, a partir dessa Carta Internacional houve esse surgimento aí do esporte educacional, tá bom? E aí só fazendo a referência, a Carta Internacional da Educação Física, que foi elaborada pela Unesco, tá? Que renovou os conceitos do esporte em função da reação mundial pelo uso político do esporte durante a Guerra Fria, tá? Então, a partir desse documento que saiu aí, que surgiu, que foi elaborado pela própria Unesco, o esporte e educação ele teve uma reformulação, que até então na Guerra Fria nós vimos aí todos aqueles preceitos voltados aí à obtenção de corpos saudáveis, de pessoas voltadas para o rendimento apenas, tá? Era como o esporte era utilizado, não tinha nada de educacional ou de pedagógico, era apenas repetição e treinamento, tá? Então, o esporte educacional, né, desenvolvido nos sistemas de educação formal e não formal de maneira desinstitucionalizada, né, não segue padrões das federações internacionais das modalidades esportivas. Então, às vezes você tem um esporte, né, um esporte, uma modalidade esportiva, especificamente falando, e você traz esse esporte para dentro da escola, tá? Só que quando chega no modelo, você vai adaptar para o esporte educacional, você acaba trazendo ele de uma maneira não formal, tá bom? E acaba retirando o caráter institucional, que aí o professor tem essa característica, ele tem propriedade para quê? Para adaptar
principalmente quando se fala nos quesitos de regras da modalidade, tá bom? Estrutura, espaços, materiais e gestos motores de acordo com as condições sociais e pessoais, tá bom? Então o professor tem essa liberdade dentro do esporte educacional no ambiente escolar, tá? E aí aqui, é claro, a gente vai trazer um pouquinho, direcionar o nosso esporte lazer agora na manifestação esporte para dentro da escola, tá? Então o esporte educacional procura transcender a visão do esporte como performance, por isso que nós temos três tipos mais conhecidos aí de manifestação do esporte, tá bom? Um dos principais autores que falam especificamente dessas manifestações esportivas é o Tubino, tá bom? Depois aí, se eu conseguir esse livro, eu deixo disponível para vocês lá, para quem se interessar, dar uma lida, tá bom? Diga-se de passagem, nos concursos, tá? Tanto para IFCE, eu boto principalmente para IFCE, porque eu já tive essa experiência, tá? No IFCE no IF do Ceará, né? Que a última prova, se eu não me engano, foi 2017 ou foi 2016. A prova do Instituto Federal era só esporte. E esporte de que forma? As três manifestações, tá? Era só aquele livro do, se eu não me engano, o nome dele é Manuel Tubino. Mas eu sempre vou me referir a Tubino, tá? Que tipo de prova, Kleber? Pronto, a prova, no caso, era prova para concurso, tá? Para ser professor do Instituto Federal, tá? Ah, tá. Qual era o instituto? Era do Ceará, tá? Ele não diz Não, assim, hã? não, mas eu tô dizendo se era do Cedro, do Iguatuara em Não, geral. quando você faz assim, prova de Instituto Federal é geral, tá bom? Aí às vezes, por exemplo, diz o campus. No caso, esse era para o Instituto Federal do Ceará que pegava, se eu não me engano, era Juazeiro e Fortaleza, tá? Dizia lá Campus Ah, tá. Fortaleza, Campus Juazeiro, tá? Então é até bom você já, essa pergunta de William é até interessante porque vocês já devem se atentar para isso, tá? Quando se formarem um bom emprego, uma boa área de emprego aí aos institutos federais, porque eles pagam muito bem, tá? É Pois dedicação é. exclusiva, Eu Kleber, mas recebe muito bem, tá? E a progressão melhor ainda. Pode falar, viu, William? sempre falei do começo que meu foco é ensinar onde eu estudei. Que Tu é estudou maravilhoso lá no IF. de Kleber, do Iguatu? No IF, pô, Instituto Federal de Iguatu. Fiz Pronto. técnica em informática. Pode falar, viu? É Kleber, Tamires, é? olha se o senhor puder aceitar Caroline, que ela tá tentando entrar, não tá conseguindo. Pronto, posso sim, viu? Ela pode entrar, que agora eu tô na página do Meet. Se ela entrar agora já dá certo. Tá, enquanto ela entra aí, quem puder dar o toque pra ela só pra poder falar um pouquinho, tá? Tu quer falar, William, né? Ou essa mãozinha já Não, tava. eu tava tentando terminar o que eu ia falar. Não, que, pois é, lá, tipo, o IF ele é tipo assim, ele é uma escola, um instituto, que tipo assim, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, sabe? Ele fala assim, ó, cara, tu tá aqui estudando, tu tem consciência do que tu quer na tua vida. Eu não vou passar a mão na tua cabeça, tu tem responsabilidade suficiente pra escolher o que tu quer. O IF é desse jeito. E tipo assim, você, se você quiser, por exemplo, antes, você pode sair, se você quiser matar aula, você pode fazer o que você quiser. Mas quem vai se, desculpa a expressão, quem vai se lascar é você, então eu não tô nem aí. Você pode fazer o que você quiser. Então é desse jeito. Então o IF, tipo assim, ele é bem puxado, um pouco puxado. Só que, tipo assim, com muita dedicação você consegue. E eu passei por tanta coisa que por mais que, né, seja essa coisa aí, valeu muito a pena ter passado por uma experiência tão boa. Mas a força, sim, me fazendo chorar todo dia, me matando, mas valeu a pena. Mas é assim É um mesmo. pouco Todo puxado, viu? estudo, toda conquista de vocês só vai vir mesmo com bastante suor, bastante esforço e Pois é, bastante dedicação, né? E aí no suor pois eu é. também coloco as lágrimas, que muitos sofrem mesmo durante o percurso, tá? Pois é, aí acordava dia 7 horas e saía 5h40. Só o dia todo dia. Às vezes fazia até Puxado, né? trabalho de noite. Puxado. Mas faz parte, viu? Então, só fazendo esse adendo aí, tá? Então é muito, assim, muito gratificante os empregos em institutos federais, tá? E aí eu tô dando esse exemplo porque
Foi uma prova dissertativa, né? Aí eu não cheguei a passar, tá? Eu não tinha focado meu estudo para esse tipo de conteúdo, mas aqui eu já estou dando esse adendo para vocês, para se puderem depois baixar esse livro, Dimensões Sociais do Esporte, tá? E aí ele trata de todas as dimensões do esporte, tá? Era lá a prova dissertativa, aí foi o que quebrou, tinha algumas perguntas específicas. Mas pense um tema bastante importante ser estudado, tá? Então aqui eu dou uma prévia, não dá para falar tudo do que o livro traz, né? Porque seria impossível. Mas se eu conseguir depois esse arquivo para vocês, eu deixo disponível. Na biblioteca virtual deve ter, com certeza. Ou se não, depois depois eu informo a vocês a melhor maneira de adquirir esse livro de maneira free, tá? Ei, Então, Kleber, eu tava oi. falando com o professor, não sei se era com o senhor, ou era com o Érico ou era com o Evandro, eu não me lembro. Que era pra gente fazer, tipo, tirar um dia, né, pra gente tentar resolver algumas provas de concurso, pra gente pegar, tipo, uma ideia, entendeu? Seria Eu bacana, não acho que era? não foi comigo, não. Se fosse, eu Foi, me lembraria. Deve ter sido com o Evandro ou com o Érica, viu? acho que foi com a Evandro. Pois é, aí nós tava combinando, seria legal, né? A gente ter, É tipo, uma bom, ideia. é bom. Depois, se eu conseguir achar, tipo assim, algumas questões de cunho objetivo ou até dissertativo para poder trazer para vocês, aí é claro, sem caráter de pontuação, porque senão pode ser que tem pessoas que acham que vai se dar mal, outros vão se dar bem. Mas só para a gente dar uma olhada como é que eles formulam mesmo com relação a esse assunto, né? Porque a gente tem que fazer uma pequena relação. E quando vocês saírem, vocês têm que estar também preparados para os concursos. E os concursos cobram algumas coisas que às vezes na graduação a gente não consegue ver, né? Por exemplo, isso aqui na minha época eu não consegui ter a vivência, não digo na vivência prática, mas a vivência teórica dessas manifestações do esporte. Eu só vim a aprender quando eu fui ler o livro ali das dimensões sociais do esporte do Tubin, voltado para o concurso, tá? Então aí às vezes são falhas mesmo no percurso de graduação que podem repercutir até mesmo na aprovação de um concurso, tá? E aí eu posso depois estar pesquisando, montar um bancozinho e deixar disponível para vocês, tá? Não vou dar nenhuma certeza ainda, porque às vezes você encontra questões bastante limitadas, como também pode encontrar muita. Mas quando fala muito no esporte, pode ter certeza, viu? Sempre vai ter essas referências dessas manifestações, educacional, tá? E das outras duas manifestações que a gente vai ver à frente. Dando um pouco de continuidade aqui, tá? Então, o esporte educacional ele está fundamentado em valores como coeducação, emancipação, participação e cooperação. Então, às vezes vocês podem identificar o tipo de como é que eu posso dizer especificamente? O tipo de manifestação esportiva através de quem? Dos preceitos ou dos fundamentos que cada um deles tratam, né? Ó, se você vai imaginar o esporte e educação, né, que aqui já fala que é uma visão que vai além da performance, nós vamos ter uns pontos específicos que devem ser desenvolvidos, ou seja, valores, né, que são coeducação, emancipação, participação e cooperação. São valores que os alunos podem adquirir através do esporte, mas de uma maneira não institucionalizada, não aquele esporte com regras previamente definidas, fundamentos bem específicos, mas aqueles esportes que o professor ele tem a liberdade de adaptar para a sua população, sabe? Porque das nossas populações de alunos, elas têm características diferentes. E aí, quando eu coloco essas características, elas podem ser físicas, psicológicas, emocionais, motoras, tá bom? Então, o professor ele tem essa maleabilidade de estar adaptando essas atividades, esses esportes ou essas brincadeiras, tá? E aí eu coloco até os jogos também no meio, para facilitar o processo de aprendizado e de assimilação dos alunos. E muitas das vezes aquela aula pode não estar pautada no quesito performance, mas pode estar pautada no quesito educacional, tá? E aí no quesito educacional a gente visa muito o desenvolvimento de valores por parte dos nossos alunos, tudo bem? Então, o esporte educacional tem por objetivo, né, alcançar o desenvolvimento integral do aluno, né, com o desenvolvimento dos
4 pilares da educação, que é o saber, fazer, ser e conviver, tá bom? Então esses aqui são os principais 4 pilares da educação que devem ser desenvolvidos nos nossos alunos à luz de quem? Do esporte educacional, tá bom? Kleber, esses 4 pilares aí podem ter relação com outras áreas, com outras competências, pode ter também, tá? Mas aqui a gente está falando especificamente do esporte educacional. E aí quando a gente coloca esses 4 pilares, às vezes você pode entender assim, tá? O saber e o fazer. Será que não estaria muito ligado a uma questão de performance? Não, porque às vezes, eu vou dar 2 exemplos bem distintos aqui, né? Se você pega um jogador de basquete, e aí a gente sabe que tem um fundamento arremesso, né? E aí você faz aquele arremesso do basquete para poder fazer a cesta, converter a cesta, né? Que é quando a bola ultrapassa o aro. Nós temos uma mecânica específica, tipo, imaginar que a esquerda fica por baixo, a direita por cima, para poder você fazer aquele arremesso, tá? Isso numa questão de performance, a biomecânica, o padrão mecânico seria totalmente importante, tá? Numa questão de esporte educacional, eu desconsidero a característica de quem? Do fundamento biomecânico. Mas, se meu aluno arremessa a bola por baixo e ela vai, bate lá no aro e converte a cesta, a gente sabe que mecanicamente, tá? E aí quando eu falar essa palavra mecanicamente, vocês vão entender melhor no semestre que vem. Se ele converter a cesta, quer dizer que o aprendizado dele foi significativo. Pouco importa a biomecânica, ele não está sendo voltado numa perspectiva de esporte performance, mas de esporte educacional. Então ele vai tanto saber ter a compreensão do fundamento, como vai conseguir também fazer aquele fundamento, tá? Então, lembre-se, todas essas características estão sempre voltadas ao desenvolvimento de valores, tá? E esses valores às vezes são mais importantes do que mesmo os gestos técnicos. E aí esses 4 pilares, né, são importantes para a formação de competências, a cidadania plena, na busca de inclusão e transformação social. Então percebam que a principal característica aí, do esporte educacional, se eu fosse resumir, é a questão da inclusão, né, da inclusão em um meio social. Então para você se incluir, para esse indivíduo se incluir em um meio social, não é essencial que ele saiba executar tipo um gesto mecânico bem repetitivo. Ele tem que saber fazer, tá? E aí isso aí inclui a questão da assimilação daquele fundamento, como também a utilização dele, tá? Para o quê? Para uma transformação social. Em resumo, é o convívio que aquele indivíduo vai ter em uma determinada sociedade. Tudo bem? E aqui está. Princípios da metodologia triangular para o ensino do esporte educacional. Quais são esses princípios, né? Ensinar esporte para todos, ensinar bem o esporte para todos, ensinar mais do que esporte para todos, tá? Consiste em um ciclo, ensinar a gostar de esporte, tá? Então isso aqui, imaginem como objetivo principal, e aqui seriam os específicos dentro dessa metodologia triangular do esporte educacional, tá? E aí é claro que eu não estou fazendo nenhuma hierarquia de quem é mais importante do que o outro, tá? Quando você ensina o esporte para todos, espera-se que o ensinar bem, tá, atinja a todos. E o ensinar bem é ensinar mais do que o esporte para todos. Então, como a gente vai ver mais uma vez, a perspectiva de valores, tá bom? Então essa daqui é uma metodologia triangular dentro da dimensão do esporte educacional, tudo bem? Aqui nós temos o exemplo da estrela, né? Que nesse exemplo da estrela nós temos 5 pontos e cada uma delas tem os princípios do esporte educacional. Lembre-se, aqui há uma diferenciação, tá? Aqui é uma metodologia triangular para o ensino. E aqui a gente tem agora princípios, tá? Que vão gerar o que a gente falou anteriormente dos valores, tá? Inclusão de todos os alunos, tá bom? Às vezes esse esporte ou essa modalidade esportiva ela pode ser construída e reconstruída coletivamente, é quando você consegue adaptar
essas modalidades esportivas, tá? 2 segundos enquanto eu habilito mais uma gravação.